Olá, 2022 promete ser um ano intenso e de muitas mudanças quando o assunto é eleições. No caso da representação social, a pergunta a se fazer é por que o negro brasileiro não está devidamente representado na política. Para conversar com a gente, temos aqui no estúdio a professora doutora Eunice Prudente, professora da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, ex-secretária de Justiça do Estado de São Paulo e atual secretária de Justiça do município de São Paulo. E o ex-ministro da Justiça, da Defesa, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nelson Jobim. Obrigado pela presença, doutora Eunice Prudente. Seja muito bem-vindo, ministro Nelson Jobim. Antes de começarmos a falar de eleições e representação do negro no Congresso, gostaria de chamar a atenção do público para alguns números. Na Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares, 24% são negros. E no Senado Federal, dos 81 senadores, 4% são negros. Ou seja, uma verdadeira exclusão da participação do negro na vida política nacional. Ministro Jobim, por que é que nós temos essa distorção, essa defasagem, essa não presença do negro no sistema político brasileiro? Olha, tem que olhar o problema dos estímulos. O nosso sistema eleitoral faz a distribuição das vagas na Câmara de Deputados por estados. Sim. E aí, quando há uma votação no estado, a eleição, soma-se todos os votos válidos e divide-se pelo número de vagas correspondentes ao estado. Aí você tem aquilo que chamamos de quociente eleitoral. No entanto, o partido que receber mais votos vai conquistar mais vagas. Estão eleitos os primeiros mais votados do partido correspondente ao número. Se elegeu 17, são os 17 primeiros da legenda. Então, você observa o seguinte, como o eleitor vota no candidato, na tradição nossa, e não vota em partido, aí nós temos um problema. Os diretores, enfim, a burocracia do partido precisa obter candidatos que produzam votos, para que esses votos representem uma conquista de maior número de vagas. Então, mas, professora Eunice, o ministro está dizendo que nós temos um problema. Né? E o problema Realmente. final, ainda que consideremos o consciente, consideremos a escolha, ou ao fim o que temos é a não presença do negro. Concordo plenamente com o ministro Jobim, porque realmente esse sistema eleitoral proporcional não está proporcionando realmente uma democracia entre nós. Na própria burocracia do partido, nós já sentimos a falta da diversidade. Observem como eles procuram artistas muito populares, queridos, esportistas, e levam para os seus partidos. Aí produzem um número significativo de votos. Então, esse sistema eleitoral proporcional precisa de todos os cidadãos, olhos críticos. Essa criticidade também não precisaria ser, não só dos partidos, mas até dos olhares do próprio regime. Né? Nós estamos dizendo que a nossa democracia está distorcida e que os negros, pelos mais variados motivos, não chegam e não participam da decisão nacional. Como é que a gente resolve? Negros que chegaram à Câmara, por exemplo, eles não chegaram porque eram negros. Sim. Eles chegaram porque tinham algum prestígio em algum lugar, em alguma situação. Inclusive, como diz a professora, quando você vai procurar um artista, porque o artista colhe votos para a legenda do partido, se ele for negro, ele não está sendo escolhido porque é negro, ele está sendo escolhido porque é um artista que colhe votos para o partido. Ou seja, não tem estímulos para esse tipo de coisa. Nós temos que alterar o sistema eleitoral, porque se não alterar o sistema eleitoral, nós vamos continuar repetindo a mesma coisa que você anunciou agora. E lembrando bem que nós estamos num caminho do crescimento da preocupação em relação ao problema do negro. Sim. E aí você tem uma série de políticas alternativas, ou melhor, uma série de políticas afirmativas que levam a trazer o negro para junto à sociedade. Mas você tem um problema sério. Agora, professor Eunice Prudente, tem um trabalho para ser feito por todos nós brasileiros, mas é óbvio que a não presença do negro ela produz, né, um rosário de malefícios e danos até para a democracia, até para a república, para a sociedade como um todo. Como é que esse tipo de discussão precisaria ser conduzida, sobretudo no nosso Congresso?
Bom, valorizar mais a informação, a educação, a transparência, ter também um olhar crítico sobre o financiamento das campanhas. E nós, os negros, integramos as famílias trabalhadoras, as famílias pobres desta república. Então, muito difícil obter o tal financiamento. E uma das questões é justamente essa. Ao final, se são 56% dos brasileiros, por que os negros não elegem, né, os 56% dos brasileiros? Será que existe qualquer tipo de preconceito, alguma restrição? Vamos ver o que o povo diz nas ruas. Não me sinto representado na política. Falta isso, uma representação preta, né? Mas eu votaria em um candidato negro. Eu acredito que como uma mulher negra ainda tem muito a ser feito. Muito pouco o número que a gente está vendo lá dentro. São poucos, né? Que inclusive são subrepresentados atualmente. Então eu não votei em uma pessoa negra em específico, porque eu acho que tem poucas pessoas. Eu votaria sim em candidatos pretos. Não tenho nada contra, se tiver eu voto. Eu votaria. Até mesmo para a gente poder dar continuidade. Tanto em projetos como a própria cota racial. Quem é negro de verdade sabe a luta que é para estar presente em todas as causas sociais e que pra gente é um pouco difícil, mas é necessária aquela luta. Pois é, nós temos aí uma convergência. A grande maioria acha que precisa ter a representatividade e acha também, né, que nós devemos votar nos negros. Mas o resultado, a resultabilidade disso até aqui nos apresentou esses números. Então, nós temos esse dilema, ministro Jobim. Como é que a gente resolve isso? O problema é que não tem oferta de candidato negro. Isso que é aquela população que as pessoas disseram que não votavam porque não conheciam, não sabiam, não tinha. Não tem. Agora, eu creio que se nós fizéssemos uma alteração do sistema político e desaparecêssemos o voto unipessoal, ou seja, você votar no candidato, para você votar numa lista de partidos, você poderia estabelecer nesta lista uma cota. É uma opinião respeitável, mas é que os próprios partidos não detêm essa confiabilidade pelo povo, não é? E não por acaso. É pelo comportamento, pela própria atuação histórica dos partidos políticos no Brasil. Nesse momento, me chama a atenção um pensamento muito sério da pensadora Sueli Carneiro. Sim. Direita, esquerda, eu continuo sendo uma cidadã preta nessa sociedade. Então, realmente, né, os partidos políticos não têm demonstrado esse interesse de integração, né, e de respeito à própria diversidade. E quando são obrigados pela própria lei, como notamos na eleição anterior, vejam o que ocorreu com candidaturas femininas, por exemplo. Mas, professor, ainda retornando àquele item da nossa discussão, a senhora acredita que negro não vote em negro? Acredito, sim, e por devido que não vota? à questão da autoestima. A pessoa passou a vida inteira discriminado e sendo-lhe apresentado como heróis, quem na verdade não era, não é? Então, os heróis são brancos, são europeus. Então, não houve aqui nesse Brasil grande uma revolução de descolonização. Ainda temos um comportamento muito colonizado, portanto europeu, portanto branco. Então, as decolonialidades, né, como nos ambientes universitários se discute tanto, elas se fazem necessárias, sim. A senhora está falando da importância e da necessidade da autoestima. O ministro está dizendo que um dos caminhos seria aumentar a oferta de candidatos negros. Como é que a gente junta as duas coisas, ministro? Não são excludentes. Não são excludentes. Só eu acho que para ter impossibilidade de oferta de candidato negro no mercado eleitoral, você precisa ter um espaço obrigando os partidos a fazer, senão não vão fazer. A senhora concorda com isso, professora? Em parte, sim, continuo acreditando muito numa transformação pela educação e pela informação. Em 10 anos, nós produzimos novas cabeças, novos cidadãos. Mas, para isso, é preciso, sim, investimento na informação, na transparência, na formação da cidadania. O que esperar das eleições de 2022 com as medidas afirmativas para a maior inclusão de candidatos negros na composição dos partidos e divisão dos orçamentos e tempo de mídia?
Antes de sair para o intervalo, vamos ouvir a opinião do cantor e compositor Chico César sobre o papel do negro na política. Eu sinto que há pouca diversidade racial, uma representação do que é o Brasil, do que é a nossa gente. Há poucos indígenas, né? Há poucos negros, há poucas mulheres, né? Acho que o Brasil precisa se ver no Congresso. Eu sinto, inclusive, que houve um embranquecimento, né? A presença do homem branco nas posições de comando. Essa diversidade que existe no Brasil, ela é benéfica em todos os setores e ela precisa existir no lugar de fala que é o parlamento. De volta com o programa Negros em Foco, hoje nós estamos debatendo o tema qual o papel do negro na política brasileira. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a professora doutora e secretária de Justiça do município de São Paulo, a professora Eunice Prudente. E o ex-ministro da Justiça, da Defesa, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nelson Jobim. Doutora Eunice, ministro Jobim, as eleições de 2022 serão um palco de mudanças no sistema eleitoral. Vamos entender um pouco mais sobre elas? 2022 terá a primeira eleição geral com cotas raciais, acompanhando as já existentes cotas de gênero. Os partidos terão que destinar recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. O tempo de propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio também deverá ser proporcional ao total de candidatos negros e brancos na sigla. Doutor Eunice, ministro Jobim, atualmente os negros votam em brancos, né, mas essas novas regras que estão sendo estruturadas, as medidas afirmativas, deverão resolver um dos problemas que nós estamos debatendo. Nós estamos falando do papel das instituições. E aí eu lembro, ministro Jobim, do papel, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal nessas transformações que nós estamos vendo de ampliação da presença do negro na política. Nós nos lembramos que a primeira cota do nosso país foi assinada pelo presidente do Supremo, Marco Aurélio Melo, que naquela oportunidade instituiu 20% de cotas para negros nos cargos de jornalistas. Vimos também que o Supremo Tribunal Federal teve um papel decisivo na condução das cotas. Mesmo agora, o Tribunal Superior Eleitoral instituiu uma comissão de igualdade racial. Então, me parece que esse conjunto de coisas ajuda a gente a dar um salto para o futuro. O senhor foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Naquela época não era possível, não tínhamos ambiente para conduzir dessa maneira e nessa direção? Naquele momento, nós não tínhamos ainda a discussão de cotas e não tínhamos ainda estrutura para isso. Começou a se preocupar com isso através da decisão do Marco Aurélio, que começou a empurrar isso para frente. E depois veio o Lewandowski, enfim. Agora, a situação eleitoral, nós precisamos fazer uma coisa incremental, ou seja, estabelecer que os partidos têm a obrigação de oferecer, de ter nas suas listas candidatos negros. Sim. Veja bem, brasileiro negro, não negro brasileiro. Candidatos. Não, é porque para estabelecer que todos são iguais. Vai ser o primeiro momento, ou seja, a oferta de candidatos, vagas maiores nas listas, etc. Depois vem um outro momento, que é o momento do eleitoral. Aí vai depender da relação do candidato com o eleitor, já que o eleitor vota em candidato e não vota em partido. Então, vai ter que ser um trabalho muito forte da comunidade negra, inclusive, de apoio para esse setor, senão não vai avançar. Eu me recordo que essa medida que o ministro Jobim está citando, do ministro Edson Fachin, mas primeiramente do Lewandowski, que recebeu, do Edson Fachin, que recebeu uma reclamação da então deputada Benedita da Silva, e por conta disso ele dividiu as verbas partidárias para que atendesse mulheres negras e mulheres brancas. Isso foi uma primeira medida que, em seguida, agora o Congresso regulamentou. Então, a gente está aqui enfatizando, porque vocês estão dizendo que sem as instituições juntar-se nesse esforço, nós não vamos para lugar nenhum. Perfeito. Como é que a senhora acha que podemos, então, aprimorar e aprofundar essa comissão do TSE é importante? Eu chamaria a atenção, caríssimo,
para uma estrada que foi asfaltada. Mas agora precisamos, né, investir, cuidar da formação das próprias lideranças, né, populares, e todos os eleitores, e sobretudo os jovens, vejam, há adolescentes votando. Então, todos precisam conhecer esta realidade para não acontecer de novo o que, infelizmente, alguns partidos já fizeram: descumprir a lei, desvirtuar as medidas especiais, as ações afirmativas. Aliás, quem faz a construção e mudanças de lei é o Congresso. O Congresso não instituiu cotas até hoje e o Congresso também não fez essa mudança. O que há? Qual é a dificuldade? O Congresso faz uma coisa, mas pensa outra? Aí, no caso, tem que haver pressão. Tem que ter pressão. E quem faz a pressão? As ruas? As ruas, mas aí tem que ser as próprias entidades, ou seja, as próprias associações, porque falar pressão da rua é muito abstrato. E a rua aqui são divididas em 27 estados, né? Sim. Ou entidades federais. Aí não dá para pensar de que porque as eleições são estaduais, vejam bem. A única eleição nacional é a eleição para presidente da República. Sim. O resto tudo é eleições nos estados, Senado, Câmara, governador, etc, etc. Então tem que haver um movimento, digamos, de apoio a exatamente esses candidatos negros. Senão vai acabar acontecendo o que ela disse. Vamos cumprir? Cumprimos. Bota lá um número X e... na hora de dar espaço na televisão, dar espaço para ir no comício, dar espaço para isso, começam a segurar. Vamos ouvir o que nos disse Pedro Borges, jornalista fundador do Alma Preta, sobre a representatividade do negro na política. Eu não me sinto representado por essa conjuntura, por essa formação do legislativo e nem do executivo brasileiro. Para além da gente ter uma baixa representatividade de pessoas negras, a gente vê uma total ausência de um projeto político que tente pôr um fim às desigualdades sociais, raciais e de gênero do nosso país, que ao fim transformem a realidade brasileira para aquilo que a gente quer: uma sociedade mais justa, igualitária e que não tenha o racismo e toda essa opressão sobre a população negra. Professora, e quem é que vai fazer então essa pressão? As lideranças. As lideranças. Mas os negros de novo? É isso aí. Os negros. E os brancos? Não tem que fazer parte desse esforço? O racismo é estrutural e é política, e nós precisamos de todos. Sim. Né? Então, muito importante e temos lideranças brancas compromissadas com direitos humanos e tal, atuando conosco. Não há dúvida, mas será principalmente o movimento negro, com a presença significativa das mulheres negras, né? Bastante atuantes. E dentro disso, uma das medidas importantes, que ao mesmo tempo confirma e desconfirma essa inação, né, das instituições, é essa legislação, então, que disponibiliza, né, para o partido que estimular a candidatura negra um acesso em dobro ao fundo partidário. É uma boa medida? É uma boa medida. Tem que ser todas essas medidas que importam em dar mais espaço, são importantes. Sim. Agora, como disse a professora, a doutora Eunice, se o movimento negro não se mexer, não pensem não que movimentos brancos vão fazer isso. Não vão. O que tem sido o movimento negro, ele tem sido um grande construtor de cidadanias. Nunca se ouviu do movimento negro qualquer atitude, qualquer provocação, qualquer ato violento, muito pelo contrário, né? Como começamos lá nos idos de 80, criminalização da discriminação racial, mas depois vieram a construção das políticas de ações afirmativas. Veja, né, o encontro de Durban, o quanto o movimento negro esteve ali, de todo o mundo, né? E o quanto os brasileiros estiveram ali com as suas propostas. Que propostas? Não é? As medidas especiais, como dizia a ONU, as políticas de ações afirmativas na educação, na formação de pessoas. Então, o movimento negro vem construindo
pacificamente, né? E paz não é passividade, muito pelo contrário, ele é muito ativo, mas ele vem pacificamente nos termos de um Estado democrático de direito para construir esse país. Então, mas é isso que nós estamos enfatizando, e é isso que nós estamos estabelecendo. Então não vai demorar uma geração, não. Agora vai ser bem mais rápido, tenho assim certeza. Não, mas precisamos de todos e precisamos entender que esse é um problema dos brasileiros, não é dos negros brasileiros, né, como bem estamos estabelecendo. De toda maneira, ministro, pouco ou muito construímos alguns caminhos. E o que se coloca como desafio para todos nós agora, como é que a gente pavimenta essa estrada? Como é que a gente consolida essas poucas, mas importantíssimas medidas? Como é que fazemos isso, ministro? É a pergunta do milhão? Isso aí tudo é um processo, né? E nesse processo você vai aprendendo os mecanismos mais eficazes para produzir resultados. Eu creio que temos que agir. E no agir a gente constrói as soluções e os caminhos. Então, nesse caso, eu acho que tem que começar e vai se ajustando, inclusive com realidades distintas. Por exemplo, você não vai pensar que a realidade do negro na Bahia é igual à realidade do negro no Rio Grande do Sul. Logo, o tratamento tem que ser de acordo com, digamos, o universo do universo que o assunto vai ser conduzido. O diálogo trazendo, sim, todos para essa discussão. E aí não há discussão fora do Estado democrático de direito. Então, o que todos nós brasileiros, temos que estar muito unidos, né, é afastando qualquer fascismo, qualquer ditadura. Porque só no Estado democrático de direito nós vamos conseguir esse congraçamento, essa atuação das ruas, que hoje essa liberdade de expressão via as redes e tal, para que o movimento negro atue e possa chamar a atenção de outros. Não tem receita, é o diálogo mesmo, muito diálogo e transparência, e informação. Agora, ministro, tem uma contradição que a gente não se debruçou para entender, porque nós estamos dizendo que as instituições são importantes, nós estamos dizendo que os partidos políticos são a priori refratários a essa agenda de inclusão dos negros, e nós estamos dizendo que, ao final, esses partidos políticos e esse Congresso entregou cotas desde as universidades para negros, passando pelo próprio Poder Judiciário e até nas Forças Armadas. Então, como é que foi possível fazer uma intervenção dessa amplitude e profundidade com um Congresso reativo e a gente não consegue avançar para colocar os negros dentro das estruturas dos partidos? Vejam, agora há pouco começou o processo de inclusão de negros na área partidária. Sim. Ou seja, isso tudo é consequência, inclusive, da inclusão em outros aspectos. Mas o problema tem que avançar e o movimento tem que apoiar para conseguir alguma coisa que é vital para os partidos, é que os negros possam produzir votos. Com certeza. Chegou o momento mais importante, né, da nossa festa da cidadania, o momento do voto. E o voto pode ser efetivamente a ferramenta de fazer mudanças. A senhora acredita, professora Eunice Prudente, que o voto pode ajudar a consolidar essa agenda que é tão importante para nós brasileiros? Sempre acreditei muito no voto, né? E acho que é uma forma de participação política muito respeitável, principalmente nesse momento em que os movimentos sociais, em especial o movimento negro, está preparando esse novo momento, eu acredito. Ministro Jobim, estamos no caminho certo? É caminhar, não parar. Se parou, volta tudo para trás. Tem que caminhar e ir se ajustando aos problemas que vão surgindo, na medida que vão surgindo. Lembre-se que o processo democrático é um processo de criação de consensos. E o consenso só se dá pelo diálogo. Muitíssimo obrigado pela presença, professora Eunice Prudente. Acho que a honra é nossa. Muito obrigada. Obrigadíssimo, ministro Jobim. Muito obrigado, foi bom te rever. E para vocês aí de casa, Negros em Foco volta semana que vem, aqui na TV Cultura.